Sabe quando você conquista uma coisa que você queria muito e em vez de se sentir ótima, você se sente meio... E agora? Engraçado como a vida pode ficar silenciosa depois que a gente termina uma fase importante. Porque enquanto você tá no meio do caos, pelo menos você tem uma direção. Mas quando acaba, sobra um monte de espaço. E eu acho que é exatamente aí que eu tô agora. Não é uma fase ruim, necessariamente. É mais uma fase de limbo. Sabe aquele momento em que você terminou uma coisa, mas ainda não começou a próxima coisa? E fica nesse espaço do meio sem saber muito bem o que fazer com ele? É mais ou menos isso. E eu queria falar sobre isso hoje, porque eu acho que faz bem botar pra fora e porque eu sei que provavelmente eu não sou a única que tá passando por isso. Tá, deixa eu contextualizar. Por 6 anos, eu trabalhei em Vancouver na área de arquitetura. Na parte mais técnica, estrutura, pra ser mais exata. Aquela área que ninguém sabe que existe até precisar. Eu gostava, era estável e eu sabia o que eu tava fazendo. E aí, no meio disso, a Emma nasceu. E quando eu voltei de licença maternidade, alguma coisa tinha mudado. E não era o emprego, era eu. De repente, tudo aquilo que eu tinha estudado, trabalhado, construído, parecia que não cabia mais nessa nova versão de mim. Então eu fui pensar no que eu queria de verdade, e não cheguei a nenhuma conclusão. Como eu precisava tocar o barco, fui para a direção que mais fazia sentido, Interior Design. Era com o que eu trabalhava no Brasil, era com o que eu mais me identificava, então fazia sentido ir por ali. E aí no começo do ano passado eu comecei um college aqui no Canadá para fazer essa transição. 1 ano e meio depois, algumas semanas atrás, depois de muitos assignments e muitas noites sem dormir, eu terminei. Então, teoricamente, eu deveria estar no momento ótimo, né? E de certa forma eu tô. Eu terminei. Eu consegui. Eu aprendi uma quantidade absurda de coisas. Eu me sinto bem com a decisão de ter feito o curso. Mas terminar o college foi tipo tirar uma âncora. E não no sentido de tirar o peso das costas, mas no sentido de agora eu tô livre pra seguir em frente. Finalmente, depois de muitos dias frios, temos o sol. Que agora ele acabou de se esconder atrás de uma nuvem só porque eu decidi gravar esse vídeo. Mas enfim, temos dias quentes, finalmente, depois de muitos meses de frio. Tô até com meu iced coffee aqui. E, gente, tá um calor. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, essa é a temperatura que tá aqui dentro de casa. E se tá 25 graus dentro de casa às 10 horas da manhã, vocês conseguem imaginar como vai estar isso aqui lá pelas 5 horas da tarde? Porque o sol, ele tá se pondo lá por umas 10 horas da noite, mais ou menos. Então, às 5 horas é o horário mais quente. 4, 5 horas, mais ou menos. Isso significa que... acho que a gente vai para um rio, para um lago, para algum lugar tomar um sol. Eu já vou bem preparar as cadeiras que estão aqui no basement. Já vou preparar o cooler. Vou ver se o Robert quer levar a nossa academia. Será que o Robert vai querer levar o barquinho dele? As cadeiras junto com a árvore de Natal. Que maravilhoso. Mas enquanto eu tava estudando, eu tinha uma direção. Eu tinha um horário, eu tinha entrega, tinha tudo bem claro e definido, mesmo que essa direção fosse só terminar o semestre. Agora que eu terminei, de repente sobrou muito espaço e muito tempo. E espaço em aberto pode ser liberdade ou pode ser desorientação, depende do dia. Aí entra Edmonton. A gente escolheu mudar pra cá por várias razões. Mais espaço, um ritmo diferente, sem tanto trânsito, uma comunidade para Emma, uma ótima proposta de trabalho para Robert, uma nova cidade para chamar de nossa. A situação ideal para fazer uma transição de carreira. Em Vancouver, eu não precisava me esforçar tanto para ter uma vida que parecia viva. O bairro já tinha movimento, os restaurantes estavam ali, a cidade tinha uma energia que você sentia mesmo de dentro de casa. A minha rotina era boa, eu gostava do meu dia a dia, eu gostava dos lugares que a gente frequentava. Tinha uma sensação de pertencimento que foi sendo construída ao longo de 6 anos. Eu tinha uma rotina leve, um ambiente de trabalho muito bom, com pessoas muito boas. E eu sinto falta disso. Não de Vancouver especificamente, mas da leveza de estar num lugar que já parece seu. De acordar de manhã e saber o que vai acontecer, as pessoas que você vai encontrar, como vai ser o final de semana, mesmo os finais de semana chuvosos do inverno. É como se em Vancouver tudo fizesse sentido, menos a carreira. Eu passei anos querendo exatamente isso. A oportunidade de começar do zero, de poder sentar,
respirar e escolher com calma qual caminho eu queria seguir. E agora eu tenho esse espaço. Eu só tô aprendendo ainda o que fazer com ele. Mas essa não é a primeira vez que eu recomeço do zero. Do Brasil pro Canadá foi um recomeço. A Emma nasceu, foi outro. E sempre teve aquela fase do meio, aquela em que você não sabe bem quem você é nesse novo contexto. Mas sempre passou. E do outro lado, sempre apareceu uma versão melhor de mim. Mais inteira, mais forte. E dessa vez é diferente, porque tudo tá em aberto ao mesmo tempo. A cidade, a carreira, a rotina. Não tem um ponto fixo para segurar, mas talvez seja exatamente isso. Eu sei que uma parte disso depende de mim, que Edmonton não vai bater aqui na minha porta. E para descobrir qual caminho eu quero, eu precisaria criar uma rotina profissional. E para me sentir mais em casa, eu precisaria criar vínculos com a cidade. E a rotina depende de saber o que eu quero fazer e se eu quero fazer. É uma bola de neve. E agora que a gente chegou aqui, acabou o sol, né? Oi! Tem uma nuvem gigantesca ali, ó. Vocês podem ver. Mas eu tô esperando que vai ser o sol. Lá em casa tava sol. Tá meio querendo sair. Mas enfim, agora me conta, o que você achou dessa nova praia que a gente descobriu? Só a facilidade de ter de parar o carro aqui, só descer e tá aqui na praia, pra mim já ganha. Zero cheio, zero cheio. E todo mundo você passa, o pessoal fala com você, dá oi, lembra? É outra história. É. A Emma chegando aqui, a menininha já veio correndo. Oi, tudo bem? Quer ser minha amiga? A gente pode brincar juntas, não sei o que, já veio correndo aqui. O pessoal ouvindo um rockzinho aqui atrás, é engraçado, todo mundo ouvindo rock. A gente veio aqui ontem também. Muito bom. Muito bom, tá aprovado, tá aprovado. Ai, gente. Ai, eu acho que a gente acabou de desistir do rolê. Mano, fez 30 graus a semana inteira. Ai, gente, não, e tá calor, isso que é o pior. Eu não consigo nem enfiar isso na cerveja. Então a chuva parou, o sol voltou. Meu filho, depois de menos 30, menos 40, uma chuvinha dessa não vai me abalar em 30 graus positivo? Não vai. Nunca vai. Mas também sei que recomeços têm esse período esquisito do meio. Aquele em que você ainda não sabe quem você é nesse novo contexto. Em que tudo parece que tá fora do lugar. E sabe o que é engraçado? Eu já passei por isso antes. E mais de uma vez. E todas as vezes eu achei que dessa vez ia ser diferente. E que demoraria mais. E que seria mais difícil. E sempre passou. Então dessa vez eu tô tentando confiar no processo um pouco mais. Antes de ter todas as respostas. Antes de ter a rotina montada. A carreira definida. Tô tentando curtir essa fase do meio. Mesmo quando ela é desconfortável. Porque do outro lado, sempre aparece uma versão melhor de mim. Então por enquanto é isso. Eu vou aproveitar esses dias quentes e vou seguir tocando barco.